Ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas das florestas desconhecidas, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura, com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem, de pronto, o labor divino da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Bem verdade, né, isso? Enquanto... E esse ponto que você falou, que é bem verdade, eu fiquei pensando bem essa questão que ele colocou, porque as crianças gostam, né, dessa parte da fantasia, de todo esse mundo que é com fadas, mas na hora que precisa de algo que seria o trabalho mesmo, ela acaba que ela se desvia, né? A criança, então, vai querer brincar. Isso acontece muito com a gente, com cada um de nós. Por exemplo, quando vai falando sobre os fenômenos espirituais, materialização, os fenômenos de tantas e tantas coisas que acontecem no mundo espiritual, a gente se encanta, mas o trabalho do dia a dia, da reforma íntima, aquele trabalho que é interno, ele é bem mais difícil, né? Ele é bem mais duro, no sentido de que não é tão romântico. Então, esse é um lado a- que diferencia bem essa questão das crianças e dos adultos, né? Os adultos, queridos, não tem que ser um pouco mais pragmático, eles ah, têm um aspecto que às vezes necessita uma maior concentração, uma maior linha de pensamento e uma congregação do coração para se trabalhar. Eu gosto muito desse pedaço que termina esse parágrafo que a Sandra leu por último. A vida, porém, espera com suas leis imutáveis e revela a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares. Agora, olha o detalhe. Com serenidade de mãe. Eu tenho assim, a vida é serena, mas se a gente não ficar observando, não seguir os ensinamentos da mãe, o que acontece? A gente escorrega. E a mamãe vai dar um beliscão na gente, né? A vida é assim. A vida é serena e ela vai nos ensinando serenamente. Se a gente estiver atento, se a gente cumprir essas leis, né, com amor, com carinho. Senão a gente leva beliscão. Continuemos. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber a mensagem do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam algum ângulo da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal,
da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao contrário do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que ele deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida, em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias da beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se, aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando, devagarzinho, com paciência maternal. Ele volta a repetir, né, da paciência maternal. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes as características veneráveis do Consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte... Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa parte, tanto o do paternal, quanto essa do consolador. Porque Jesus, né, teve um momento em que ele disse que quando chegasse a hora, ele iria enviar um consolador para trazer novos ensinamentos, novos aspectos, né, o, da obra de Deus. E muitos dizem, né, que o Espiritismo, ele é aquele momento em que seria o Consolador prometido. Mas é que eu acho que é um momento da humanidade, dessa transição do planeta, em que a espiritualidade se vai se apresentando de várias e várias formas, né? Vai se apresentando por meio do espiritismo, por meio de uma série de precursores que foram criando outros movimentos, que foram reformando religiões antigas, e quando fala assim que realmente, quando a gente lê essas mensagens do mundo espiritual e começa a compreender mais, isso é uma consolação. Para quem perde um ente querido, é, a gente sabe que ele ter essa visão espiritual, como consola saber que ele vai se encontrar novamente, como consola saber que durante o sono a pessoa pode se encontrar e se comunicar e auxiliar. Pela prece, há uma verdadeira comunicação. Então, isso é de fato uma consolação, né? Então, esses textos que o mundo maior, que os espíritos eles vêm trazendo, trazem de fato mesmo uma consolação muito íntima, sabe? Com relação que a vida ela tem um propósito muito maior do que só essa vida. Era isso. Não basta definir-lhes as características veneráveis. Não, peraí, eu já li. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento.
Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando saberemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe, segundo suas criações, vou ler de novo, desculpa. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Dani, Pode falar. só se puder voltar ali o parágrafo. Início do Quando ele parágrafo. fala, não, até só quando fala missionários da luz, é qualquer ser que ele busca ser um trabalhador da luz, né? É um missionário da luz. E nessa parte, o Emmanuel já vai adiantando vários e vários aspectos que nesse livro ele vai tratar. Né? Vai ter um momento em que vai ter um estudo muito aprofundado do perispírito, da pineal, né, que ele vai chamar aqui de pícide, do processo da preparação para a reencarnação. E então ele vai vendo que
para nós estarmos aqui, foi muito, muito trabalho, foi muito estudo, foi muita preparação. Foi pensado com muito, muito carinho as provas que a gente ia passar, quem que nós íamos nos encontrar, a estrutura do nosso corpo perispirítico, né, devido às questões do nosso passado, aos erros do nosso passado, quais seriam os nossos pontos fracos no organismo. Então, o livro ele vai acabar trabalhando com todos esses aspectos, e que é meio que a gente se conhecer para cada vez mais mesmo nos conscientizarmos de sermos missionários da luz, trabalhadores da luz. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva, e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. E continua atual, né? Uma benção, né? Uma benção. É uma leitura que adverte, né? Emmanuel nos adverte, né? O que a gente está vivendo e as oportunidades de aprendizado aqui, né? Esse hospital, escola. Ai. Eu estava pensando aqui. Desculpa, você terminou, Rômulo? Não, só na continuidade, a sua oração, né? A importância da sua oração, a paz, né? Ele fala do conflito entre a paz e o ódio, né? E o ego, né? Quando a gente entra no ego, a gente perde essa paz interior e entra no conflito com o próximo, né? Tudo é questão de ego, né? E a sua oração com a mensagem que Emmanuel nos manda traz uma reflexão muito grande, né? Porque se a gente não está em paz, a gente não aprende. Então, manter essa paz interior, né? Ser essa paz, a paz que a gente espera do mundo, que a gente seja essa paz, né? E aí terá esse aprendizado. Mas diga, Sandra, desculpa. Não, o Jair vai falar. Pode falar, Jair. Tem uma parte aqui que eu achei interessante, que ele fala aqui. Deixa Eu eu estou com o voltar. livro. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li há muitos anos. Aí eu guardei porque eu recebi de presente de Natal de uma pessoa que eu achava muito, assim, o lugar que eu frequentava era meu referencial, né? Então ele falou aqui: quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Eu passei muito tempo da minha vida com essa mentalização. Em que sentido que eu estava mentalizando? Que o tempo ele deixa de existir quando nós temos o conhecimento da eternidade, que a contagem do tempo só tem até antes da eternidade. Uma vez que nós tenhamos a noção de eternidade, esse tempo deixa de existir. Isso só é uma coisa profunda. Então, em virtude dessa regressão de memória que eu tenho, eu me apeguei muito nisso para romper esse parâmetro fechado, hermético, de contagem de tempo. E outra coisa também eu acho interessante, quando vejo assim, alguns livros que falam de desobsessão, e aí o doutrinador quer botar aquele espírito no tempo e no espaço, eles dizem que é besteira. E na época eu não conseguia entender isso. É besteira porque ele já tem conhecimento da eternidade. É isso. É bem colocado isso, Jair. E é muito importante a gente saber que a gente está
a gente está vivendo a nossa eternidade, né? Não é que a gente vai para a eternidade, estamos vivendo a nossa eternidade. Isso aqui é uma oportunidade de aprendizado. Sim, Sânia. É uma oportunidade de aprendizado. E quando ele fala que somos todos missionários de luz, né, que essa luz consiga atingir a todos, de fato, que todos consigam ver, né? E aí me vem a frase que acho que me impactou e vai continuar me impactando muito, que acho que impactou muitas pessoas, né, que estavam lendo, né? Que é o que Jesus faria, né, nessa situação. E se a gente pensa em ser, ou em se transformar, ou em pegar um pouquinho que seja desse missionário de luz, de ser um missionário de luz, de conseguir transportar ou transmitir um pouco de luz ao nosso próximo, e o próximo está dentro de casa, né? E o próximo está bem próximo da gente. Se a gente conseguir transmitir essa luz, acalmar e pacificar, a gente talvez encontre a resposta do que Jesus faria se tivesse em qualquer situação, né, dessas que a gente encontra no nosso dia a dia. Era isso. Pode falar, Jair. Aquilo que o Silvio falou, Silvio não, o Ismael falou, que ele vai falar da penal e da parte do perispírito. Quando eu li esse livro, como você falou, foi de 1945, né? Eu li esse livro e aí saí procurando um monte de literatura que aprofundasse mais do que isso que está aqui. Não tem. A gente só fica no superficial em virtude do nosso aprendizagem ainda que está elementar. Nós estamos ainda estamos começando a tatear a luz, entendeu? Tocando um pouco a luz. Então, a partir do momento que nós nos aprofundarmos nessa ciência que a gente está tendo, quer dizer, provavelmente será na próxima encarnação, porque eu estava lendo uma palestra que agora estão encarnando os espíritos dos espíritas. Então, quer dizer, eles agora, esses espíritos desses espíritos que estão encarnando, que provavelmente viram mensagens mais profundas para quando nós voltarmos, a coisa da eternidade que a gente falou, nós podermos ter essa leitura mais um pouco adiantada. Que nessa encarnação nós não iremos ter. É só isso. Que o nosso limite está nesse aqui. Me chamou a atenção agora que você falou de aprofundar. O que seria, né, aprofundar? Porque se a gente se entrega ao amor, à compreensão, à fraternidade, à compaixão, isso é o aprofundar para mim. Porque a gente não deixa, né, no nosso dia a dia existem tantas coisas que estão ali presentes e que a gente termina não deixando. A gente quer aprofundar na sabedoria. Na sabedoria não, no conhecimento, porque a sabedoria eu acho que é mais divino, né? E esse conhecimento, se a gente não tiver aberto de coração, de fato, eu acho que o aprofundar não existe. Vai existir o aprofundar a partir do que bate lá dentro de cada um de nós. Tem que bater. Eu acho que a gente tem que se deixar congregar com o todo, com o divino, né? E Sani, a Glaucia estava querendo falar também alguma coisa. Ai, desculpa, Glaucia, eu não vi. Pode falar, por favor. Não, imagina. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu fico procurando os filmes espíritas e tem um filme que é Mensageiros da Luz, né? Alguém já assistiu alguma coisa sobre esse filme? Não? Não é na Netflix, não, é no YouTube. Aí eu só ia perguntar se alguém tinha alguma Mas eu acho que indicação. não é sobre esse, não. Eles estão fazendo agora o Nosso Lar 2, Nosso Lar 2, que eu também. que é mensageiros com um pouquinho do Obreiros da Vida Eterna, sabe? É isso. É do que eu sei também. É o Nosso Lar 2, que ele une os dois livros do Chico Tá. André Luiz. Tá.